gravar, né? Sim. Então, bom dia a todos, né? Todas e todes. É com muita alegria, com muita satisfação que, mais uma vez, a gente reinicia esse projeto, do bate-papo com especialistas. Esse projeto ele iniciou a partir de 2021. Estávamos em pleno pavor e medo, né, da pandemia, mas são coisas que realmente nos ajudaram a ressignificar aquele momento que foi para todos nós muito difícil. Então, desse momento de distanciamento, resultou projetos, políticas, né, linguísticas, políticas públicas, como essas que nós estamos vendo aqui, né, presenciando e participando, tá? O bate-papo com especialistas, ele acontece às quartas-feiras. No GECAL, a gente tem selecionado o melhor mês para que essas interações elas possam acontecer. Esse é um evento voltado para os alunos de graduação e pós-graduação. Nesse espaço de agora, do mês de abril, em que nós estaremos juntos todas as quartas-feiras, a partir das 10 horas às 11h30, a gente vai conversar com alguns professores e autores, tá? Do livro da coleção Linguagens na Universidade, né? Que é uma coleção que o professor Kleber tem um carinho muito grande e a gente, digamos assim, tem um prazer, né? Muito também imenso de disseminar essa obra. O professor Kleber é uma pessoa muito sensível a todos os professores que estão, de fato, no chão da escola, e ele costuma priorizar dentro do GECAL esses tipos de trabalho que possam dialogar, de fato, com os professores que estão se preparando para ir para a escola e os professores que já estão na escola, tá? A fala do bate-papo com especialistas, ele se divide em 1h30, nós temos 1h30 de evento, 10 minutos para as apresentações, 30 minutos para a apresentação oral do nosso palestrante convidado, 30 minutos em que vocês vão poder conversar diretamente, né, com os participantes. Durante o diálogo, né, durante a interlocução da professora Kátia Martins, vocês podem ir colocando os seus questionamentos, as suas observações no chat, que aí eu vou selecionar e vou fazer a fila, né, para que vocês possam conversar com a professora, e 20 minutos nós teremos para as considerações finais. A gente agradece muito a presença de todos vocês e espera que vocês possam usufruir, né, desse momento de conhecimento e de aprendizagem. Bom, agradeço a Leide, que é minha querida orientanda de doutorado, pela breve apresentação desse evento. Em nome do nosso grupo de pesquisa, o Grupo de Estudos Críticos e Avançados em Linguagem, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa todos os professores que estão aqui presentes. É com imenso prazer que a gente está recebendo os alunos do curso de Letras PBSL, Português do Brasil como Segunda Língua, e os alunos do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, da UESB. E também temos alunos também da Universidade de Brasília, do curso de Linguística e de Relações Internacionais dessa universidade. Então, eu queria saudar de uma forma muito carinhosa a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ter um mês muito especial e para começar esse mês, a gente achou interessante convidar a nossa querida amiga Kátia Martins, que é a nossa parceira do GECAL, no grupo de estudos críticos e avançados em linguagem, em que ela tem um canal chamado Prof. Formação, onde todas as informações que a gente tem construído juntos está disponível no canal da Kátia. Até os alunos do PPGCL, viu, Kátia, essa semana assistiram várias palestras que está no seu canal, que é a parceria do GECAL com o Prof. Formação. Então, queria mais uma vez saudar todos vocês de uma forma muito carinhosa. Vou passar a palavra à Leite, que vai apresentar de uma forma mais formal a nossa ilustre convidada, a professora Kátia Martins, da Universidade de York, no Canadá.
Seja muito bem-vinda, Kátia. É um prazer recebê-la. Estou louco Obrigada, para te ver pessoalmente, para ficar te abraçando, a gente se abraçar. É, obrigada, querida. e eu tive o prazer também de supervisionar o pós-doc da Kátia aqui na Universidade de Brasília. Seja muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Então, o professor Kleber falou de forma mais formal, mas o professor Kleber sabe que eu gosto de decolonizar, né? Então, senta que lá vem histórias, tá bom, gente? A professora Kátia é uma pessoa surpreendente. Vamos lá. A professora Kátia é pós-doutora em políticas linguísticas em contexto de diáspora, tá? Pela UNB. Desenvolveu sua pesquisa em políticas linguísticas e internacionalização da língua portuguesa, em contextos de diásporas, identidade lusófonas no ensino de língua portuguesa como língua estrangeira adicional na graduação. Ela é doutora em linguística pelo programa de pós-graduação da Universidade de Brasília, na área de língua, interação sociocultural e letramento. Ela é mestre em Educação e Formação de Professores pela Universidade de Brasília para o ensino de leitura e escrita. Graduada em Letras, Língua e Literatura Portuguesa. Além disso, ela é professora, né? Além dessa vasta contribuição aí na pesquisa, ela é professora de língua portuguesa na Universidade de York, Toronto, professora visitante na Universidade de Toronto, no Departamento de Língua Portuguesa, Espanhol e Língua Espanhola, no Canadá, é editora da Associação Canadense de Professores de Língua Portuguesa. Além disso, né, tem fôlego para orientadora de TCC, dos cursos de letras e especialização, também em língua portuguesa no ensino médio. Além de ser pesquisadora, professora, ela é também formadora de professores de língua portuguesa. Então, em duas políticas públicas que eu acho que, de fato, fizeram transformações significativas na educação básica. Um dos programas o Gestar, né, mencionados aqui, e o outro programa, o Alfa, de alfabetização, Grados, também é um programa em parceria com o Ministério da Educação e a Universidade de Brasília. Além de pesquisadora, professora, ela também é gestora, né, trabalha como coordenadora pedagógica do Programa Nacional de Ensino Técnico, trabalhou, né, no Pronatec, do Centro Universitário de Brasília, faz consultoria, tá, em educação, ensino de língua materna, literatura infantil, leitura e produção de texto, produção de material didático em língua portuguesa e avaliações institucionais com ênfase, né, na avaliação da aprendizagem. Professora e coordenadora de língua portuguesa na área de ensino fundamental e técnico, professora em cursos de graduação e pós-graduação, em língua portuguesa 1, 2, ensino de leitura, sociolinguística, introdução à linguística, métodos e técnicas de ensino de língua portuguesa, métodos e técnicas de leitura e produção de texto, letramento, linguística aplicada, semântica, linguística textual e teoria dos gêneros. Coordenadora licenciada do curso de Letras, Língua Portuguesa, coordenadora da disciplina institucional de Língua Portuguesa no Centro Universitário de Brasília. Ela também orienta monografias, supervisiona projetos de extensão em letramentos, faz monitoria, é presidente da Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Euro-Americano de Brasília. E acredito que tem muito mais coisas, né, professora Kátia? Ela é nossa parceira, como o professor Kleber bem mencionou, no GECAL. A mim, uma pessoa que eu sempre costumo silenciar bastante, fico bem quietinha quando a professora Kátia fala, porque ela me lembra muito aqueles filósofos gregos, assim, com toda Ai, aquela meu calma, Deus. aquela segurança e Leite. tranquilidade. Eu espero que a senhora seja bem-vinda, se sinta à vontade, a aula é toda sua. Muito obrigada, querida. Obrigada aí pela acolhida. Esse dossiê aí que a Leide leu, a gente ignora, porque, na verdade, o dossiê, ele é um processo, né? É uma linha contínua, isso não é um tempo presente, não são todas as coisas feitas em 24 horas, até porque
uma das aprendizagens recentes na minha trajetória acadêmica é entender que menos é mais, que tempo é precioso, que vida pessoal e que projetos de intervenção e de interação com a comunidade também têm um valor muito grande, né? Eu venho de uma trajetória acadêmica no Brasil em que há um discurso e um modus operandi em que a gente, às vezes, perde um pouco a noção da vida privada, a gente se submete a quase a uma violência, né? Uma violência intelectual de que a gente dá 28 horas do nosso dia de 24 para cumprir um excesso de atividades que são exigências de um contexto cultural, né, acadêmico. E essa coisa toda que a Leide leu, ela faz parte dessa trajetória e também de uma autocrítica, porque nessa trajetória, a Leide não disse, mas eu também me tornei esposa, mãe de 2 filhos, eu também era filha, eu também era irmã, eu também era dona de casa. Então, essas coisas todas são humanamente impossíveis se a gente olha para elas com um pouco mais de cuidado, né? Então, eu acho que nos idos aqui dos meus 30 anos de academia, eu penso que é urgente na geração que me assiste aqui, eu estou vendo tantos rostinhos novos aqui de, né, na casa dos 20 e poucos anos, é urgente que a gente repense essa nossa trajetória acadêmica, né? Ela precisa ser feita com muita ética, com muito cuidado, com muita responsabilidade, muita dedicação, sim, porque nós estamos falando de uma oportunidade única, né? De estar no banco escolar, de estudar, de aprender. Mas eu também penso que ela precisa, como a Leide começou no início, já se apresentou, né? Vou fazer uma apresentação decolonial. Ela precisa também se decolonizar no sentido de humanizar mais as relações dentro da universidade, humanizar mais a nossa relação com o conhecimento e aprendizagem. Eu espero isso para vocês. Espero que aqui na nossa conversa ela seja o máximo possível humanizada, sem esses pedestais acadêmicos que a gente costuma equivocadamente construir na universidade, né, do status das nossas instituições, e que seja aqui uma troca de experiências, uma troca de olhares e de reflexão sobre possibilidades de ensino. Então, uma breve introdução, eu me tornei professora de português como língua não materna muito recentemente, nos últimos 8 anos. Eu fui professora de alunos no programa de alunos. Acho que tem uma interferência de som aí, não tem? Eu acho que tem algum microfone aberto. Vocês estão ouvindo? Alô? Maria A Eduarda. Maria Eduarda está com, Só um o áudio momentinho, aberto. professora, eu Por estou favor. tentando mutar todo mundo aqui. Tudo bem, é só porque às vezes fica chiado e eu tenho receio de que incomode o público. Então, nos idos de 1990, eu participei de um projeto da Universidade de Brasília de ensino de língua portuguesa para estrangeiros, porque era um projeto para atender as embaixadas no Brasil, um projeto muito bonito, por sinal, com uma professora Persília, que é uma professora pesquisadora do Rio de Janeiro, que estava na Universidade de Brasília, e eu fui aluna de iniciação científica com ela. E essa experiência ficou ali, guardada no baú da trajetória acadêmica. Eu trilhei outro caminho, fui para linguística, depois linguística aplicada, letramento acadêmico, e fui, então, fazer meu percurso de pesquisação. E, para minha grata surpresa, em algum momento, bem no futuro, depois disso, em função da minha tese de doutorado, na qual eu discuti e desenvolvi metodologias de ensino para estudantes na graduação com dificuldade ou baixo desenvolvimento ou baixo nível de letramento, se a gente pode dizer assim, eu não gosto dessa palavra nível de letramento, mas é o que está me ocorrendo agora.
esses estudantes com dificuldade de acessar o letramento exigido na universidade, né, oriundos de diferentes contextos socioeconômicos, eles me chamaram a atenção e foi para eles que eu voltei minha tese de doutorado, desenvolvi metodologia de ensino de leitura e escrita para esses sujeitos, que eram sujeitos nativos, né, falantes de língua portuguesa brasileiros. E, em função desse material, dessa discussão com sequências didáticas, eu fui chamada, então, para trabalhar, fui chamada para dar um curso aqui no Canadá, na Universidade de Toronto, para um grupo de colegas de língua portuguesa. E foi assim que, repentinamente, eu me vi no Canadá, né? Não eram planos, não havia projeto para isso. Foi assim que eu caí aqui no Canadá. E eu confesso a vocês que quando cheguei aqui, dei esse workshop, que foram só 3 semanas, eu realmente me encantei por esse pedaço do país, né, que onde eu estou, que é Toronto, essa cidade. É uma cidade fabulosa, e a universidade também tinha uma série de coisas que para mim eram desafiadoras naquele momento, porque eram muito distintas da cultura e do ambiente universitário em que eu tinha passado 24 anos da minha vida. 23 até aquele momento. E aí, então, naquele limo ali, eu decidi que eu queria, então, fui convidada a ficar aqui como professora visitante, depois dessa experiência, e então foi assim que eu vim parar, só para um breve histórico, como é que eu cheguei aqui no Canadá e como é que eu me tornei professora de língua portuguesa para alunos no contexto de língua não materna. E diante desse desafio, então, foi que eu propus ao Kleber fazer esse pós-doutorado, e então fazia sentido para mim naquele momento um pós-doutorado em que eu revisitasse a bibliografia existente e olhasse para esse contexto muito novo para mim, que era do contexto de diáspora, ou seja, falantes de língua portuguesa, de herança, de assimilação, como língua adicional, ou como língua estrangeira mesmo para alguns, nesse contexto canadense, né? A gente tem aqui uma comunidade muito vasta de falantes de língua portuguesa. Majoritariamente são portugueses ou descendentes de portugueses, de imigrantes portugueses. O segundo maior grupo são os brasileiros, mas a gente tem um grupo de angolanos, de macaenses, de moçambicanos, de cabo-verdianos, que estão aqui também, né, na cidade de Toronto, descendentes dessa diáspora. E assim como a gente também tem os canadenses que procuram, eu tenho vários alunos canadenses na universidade que procuram língua portuguesa por interesses diversos, ou porque faz parte de um grupo de amigos, ou porque tem uma namorada, um namorado, ou porque é hispano-falante e acha que vai ser fácil adquirir esse crédito, por razões distintas. O grupo é muito heterogêneo de alunos que aprendem português no Canadá. E um breve histórico sobre esse contexto. A Universidade de Toronto, onde eu trabalhei a primeira vez, a Leide falou que eu estou lá, eu não estou lá, eu estou na York University, que é uma segunda maior universidade da cidade de Toronto. Eu estive em Toronto, na Universidade de Toronto, por 2 anos, e tem 5 que eu estou na York. No programa da Universidade de Toronto, o programa já completou 45 anos de existência. Ele é um programa fundado mediante o boom da imigração dos açorianos, portugueses das Ilhas dos Açores, para trabalharem na construção civil do Canadá, em Toronto. Esse boom trouxe uma série de operários, de adultos para cá, com baixíssima escolarização, baixíssima, porque era um histórico já de um baixíssimo nível de escolaridade das ilhas, de uma maneira geral, diferente do continente português. E isso demandou um movimento institucional, das escolas, depois da universidade, primeiro das escolas, para garantir ao menos a alfabetização desses operários nativos de língua portuguesa. Depois, e aí isso processou, abriram-se aí 2, 3 escolas em português
porque eram falantes, não sabiam inglês também, então precisavam ser alfabetizados em português para acessar o inglês naquele momento, né? Isso a gente está falando de 60, 70 anos atrás, em que as políticas eram outras. E depois que esses portugueses aqui se estabeleceram e tiveram seus filhos, foi que começaram, então, o movimento de pensar na língua de herança. E aí a Universidade de Toronto foi a pioneira, há 45 anos atrás, fundou o curso de língua portuguesa, que existe como graduação. Não é uma graduação para formar professores, não existe aqui graduação para formar professores em língua portuguesa. São cursos, e aí eu não vou entrar nesse mérito, porque seriam mais 30 minutos falando só disso, são de currículos muito diferentes, propostas curriculares completamente diferentes do que a gente conhece no Brasil, o desenho curricular é muito diferente, mas são cursos de língua. Ponto. É como se fosse um curso de... também não é o de tradução, mas enfim, são cursos de línguas que as pessoas tomam e saem com um bacharelado em língua. E assim, e aí hoje nós somos 12 universidades no Canadá que ensinam língua portuguesa, num momento muito difícil, geracional, em que essas novas gerações não estão tão interessadas como as anteriores em aprenderem essa língua, haja vista o panorama socioeconômico que essa língua representa, né? Querendo ou não, politicamente, o que move o interesse em aprender a língua está muito relacionado com o alcance socioeconômico, político socioeconômico dessa língua numa perspectiva global. Então, em síntese, é isso. Eu acho que, se vocês tiverem perguntas relacionadas a isso, eu tenho o prazer de responder. São coisas que me chamaram muita atenção, me levaram ao pós-doutorado e me mantiveram aqui, portanto, sou professora. E dentro desse desafio, eu posso compartilhar aqui minha tela agora, né? Tudo bem? Posso compartilhar, Kleber, aqui? Sim, professora. Ok. Deixa eu só ver se eu acho melhor eu colocar no modo apresentação. Estão vendo? Oh, mas eu coloquei no modo apresentação, já me despedindo de vocês, não dá, né, gente? Uhum. Vou colocar no modo apresentação a primeira tela aqui. Ok. Então, e aí, como um dos escapes, né, que eu vejo, ou melhor, usando outra palavra, uma forma de interseccionar a minha trajetória acadêmica no Brasil com a minha constituição identitária, com o meu perfil de professora, de pesquisadora, com a realidade muito, muito, muito distinta que eu encontrei aqui, foi criar projetos, especialmente projetos que possibilitassem ampliar os aspectos metodológicos de ensino da língua. Metodologias são coisas muito caras a serem discutidas mundo afora. Há ainda muitos conflitos epistêmicos e praxeológicos sobre metodologias de ensino. Há ainda um resquício, uma herança muito forte no hemisfério norte, não se iludam. Eu tenho muito contato com as associações dos Estados Unidos, vou muito aos Estados Unidos, porque aqui a gente está muito perto, participar de eventos, de atividades, universidades, etc. Kleber também já esteve lá em algumas ocasiões lecionando, e há uma herança muito forte de uma metodologia tradicional de ensino de língua dentro das universidades. Uma metodologia ainda que revisita, que se identifica muito facilmente com décadas atrás. Então, eu me senti muito incomodada com isso quando eu cheguei aqui, com total liberdade para criar o meu projeto de curso. Eu pensei, então, em estratégias que possibilitassem dinamizar o olhar dessa nova geração, as linguagens que essa nova geração lida diariamente, que são as linguagens digitais, tecnológicas, etc., com a velocidade das novas formas de comunicação, que não são necessariamente o letramento escrito apenas, e que pudesse ampliar a relação desse aluno com a língua e com a cultura, essencialmente. Meu pano de fundo, o tempo inteiro, quando eu penso em ensinar a língua, é cultura. A língua, enquanto estrutura, ela é um instrumento que viabiliza meu acesso e a minha interação com as culturas.
E isso eu acho que isso para mim é muito claro, quanto mais eu convivo com os estudantes e quanto mais eu desenvolvo projetos junto aos meus alunos de agora, desse momento presente, mais eu compreendo que, dadas as facilidades que hoje nós temos, em função dos celulares, dos aplicativos, da internet na mão, e de todo esse rompimento das fronteiras ilusórias que a minha geração, quando era adolescente, encontrou para aprender uma língua, eu tinha uma fita cassete que eu colocava. E olha que eu não sou tão velha, hein, gente? Eu punha uma fita cassete para ouvir 1000 vezes e voltava a fita para ouvir, voltava a fita para ouvir um diálogo em inglês, né? E é o salto que a gente deu tecnológico para chegar hoje numa geração que à disposição milhares de aplicativos, centenas de possibilidades de áudio, de escrita, de leitura, de fala, enfim, de vídeo, de tudo. Então, meu objetivo é trazer essa interface com a tecnologia para a sala. Então, eu tenho 3 projetos em andamento. Um é o Teletandem, que atende aos alunos do nível iniciante. São alunos que eu priorizo, que tenham contato com outros falantes mais proficientes, e que esse contato viabilize nele condições e habilidades para desenvolver o seu aprendizado na língua. E essas habilidades passam especialmente pela autoconfiança e pelo reconhecimento identitário da sua capacidade multilingüe e multicultural. Isso é algo que não está posto, não está claro. A gente, quando fala de multiculturalismo, está aqui no nível epistêmico, mas na prática, aqui dentro, os nossos alunos, de uma maneira geral, e eu falo isso daqui do Hemisfério Norte, eu penso que lido com muitos professores que estão na sala de aula no Brasil, que eu acho que isso é muito presente em muitos lugares, em Portugal, em Angola, em Cabo Verde, é o sentimento interno, a questão identitária desse sujeito enquanto aprendiz de uma nova língua. Se nós não pensarmos um pouquinho mais, não nos tornarmos um pouquinho mais sensíveis a essas questões, talvez a gente não mude para muitos o processo tão difícil, tão árduo que é se estender numa outra língua, né? Eu falo que aprender uma nova língua é a capacidade de se estender numa outra existência, se estender numa outra alma, se estender numa outra forma de ver e pensar o mundo, e não de traduzir o seu pensamento originário, né? Aqui, então, faço isso com os alunos do primeiro semestre, do primeiro ano, aqui os cursos são anuais. Então, o primeiro ano são alunos iniciantes, muitos chegam sem saber falar oi, olá, no curso. Os alunos de segundo ano, que já são bastante mais proficientes, né? Vamos dizer assim, habilidosos com a compreensão da língua, eu faço com eles o podcast, que é uma forma de desenvolver essa melhor expressão oral na língua. E, por último, os alunos avançados, eu trabalho essencialmente com a escrita, a revisão e publicação acadêmica, que é para que eles voltem, então, um olhar, nesse momento, mais atento à estrutura da língua, à gramática da língua, à capacidade de uso consciente das escolhas linguísticas nessa língua em aquisição, né? Então, feito tudo isso, né, eu gastei quase meu tempo todo fazendo introdução, mas enfim, chegamos ao Teletando. Teletando é um projeto, digamos, muito simples, é um projeto muito conhecido, especialmente no Hemisfério Norte, na Europa, isso é muito realizado. São Paulo realiza Teletandem, na Unesp se realiza Teletandem há mais de praticamente 40 anos. O que significa teletandem, para quem nunca ouviu falar essa expressão? Tele, de telecomunicação, de comunicação em pares, ou entre interlocutores, e tandem é uma partícula, uma palavra que, na língua germânica, significa cooperação, significa um trabalho em cooperação. Então, teletandem é, em princípio, pela própria etimologia da palavra, uma comunicação, tele, à distância, em cooperação. Se não há cooperação, não funciona. Então, esse princípio rege o encontro entre os pares que vão conversar. Teletandem, então, em termos acadêmicos, escolares e com fins de aprendizagem curricular, ele se dá, então, no encontro de aprendizes de diferentes línguas, quaisquer que sejam, que há ali uma língua em comum, pode ser que por ambas as partes, no meu caso, eu tenho nativos brasileiros
nativos, ou não vou usar a palavra nativo, prefiro a palavra proficientes brasileiros em português, e proficientes, alunos canadenses proficientes em inglês, porque podem ou não ser alunos de inglês de primeira língua. E então esses alunos se encontram com essas línguas de proficiência para intercambiar as línguas que estão aprendendo. Os alunos brasileiros estão aprendendo inglês, encontram com esses proficientes em inglês, e esses aqui se encontram com os proficientes em português. E ali se estabelece uma parceria, né, entre essas falas. E por que que então eu falo em planejamento de tarefas de intercâmbio virtual? Porque como a minha trajetória metodológica, praxeológica, eu olho para isso também, me questionando e discutindo o quanto que essa ferramenta, que na verdade se traduz como uma ferramenta, como essa ferramenta vai possibilitar que ali naquele processo aconteçam métodos ou se desenvolvam metodologias específicas de aprendizagem da língua para o melhor desempenho dos alunos. Aqui é uma foto da Universidade de York. Esse prédio ao fundo é onde ficam os departamentos, esse prédio à frente é um dos prédios de sala de aula, o campus é muito, muito gigantesco, e há cursos de línguas em todos os lugares. Meu departamento tem 17 idiomas, então desenvolvemos Teletânia em vários outros, não só em português. Eu trouxe o Teletânia como uma proposta para o departamento, e aí colegas do grupo do chinês, do alemão e do italiano, do espanhol, começaram também a desenvolver. E aqui o Instituto Federal, que é meu parceiro, foi meu parceiro até 2023, e nesse ano de 2024 eu tenho também Instituto Federal, não esse o campus de Cataguases, mas um campus de Juiz de Fora. Então, aqui eu vou pular essa parte, porque já falamos muito da minha trajetória, só vou mostrar que esse é o programa em que eu faço parte, Portuguese and Luso Brazilian Studies, que é um programa que visualiza a língua portuguesa para além dessa dicotomia Brasil-Portugal, que é uma coisa com o qual é um programa com o qual eu me identifico muito, porque a gente a gente trabalha muito afinco para promover uma decolonidade nessa perspectiva lusófona mundo afora, né? Esse é o Daniel, meu parceiro, nesse aqui que eu estou apresentando para vocês. E esse aqui é uma imagem ao fundo de alunos canadenses e brasileiros se encontrando. O nome do projeto é Talk to Us. E esses alunos, então, eles se encontram durante o semestre, o último semestre do ano, né? Que seria o primeiro semestre letivo para nós. Eles se encontram semanalmente, uma vez por semana. São 10 encontros ao longo, fizemos 8, 10, vai variando, e se encontram num período de 1 hora, 30 minutos falam apenas em português, 30 minutos falam apenas em inglês. E aí, mudam o turno da língua com a qual se comunicam, mas permanecem discutindo, então, os tópicos e as propostas que nós desafiamos eles a discutirem. Então, eu já fiz essa parte de contextualização, o que é o Teletandem, quais são os princípios mais essenciais ao trabalho cooperativo, é a capacidade de auxiliar o outro a ampliar o seu próprio processo de aprendizagem, né? E, ao final, também, a gente introduziu nesse nosso desenho metodológico um momento de reflexão, que os alunos fazem reflexão tanto linguística, sobre os aspectos linguísticos que eles tiveram acesso, como uma reflexão também do processo de desenvolvimento, de formação identitária como falante daquela língua, como ele se vê como falante, como ele se reconhece, com o que ele se identifica, com o que ele deseja se identificar enquanto falante dessa língua que ele está aprendendo, né? Que ele está adquirindo. Desafios e metodologias também. Na Universidade de York, eu já falei mais ou menos como é que são os alunos. Nós temos aqui um contexto muito específico, esse é um contexto muito comum aqui na Europa, por onde eu já andei na Europa, e também as universidades americanas que têm programas de língua portuguesa, especialmente Chicago, que é uma das maiores programas. Eu visitei ano passado, e isso é muito comum nessas universidades.
os alunos adquirirem português como quarta ou quinta língua adicional. Raríssimos são os casos em que o aluno adquire essa língua como a segunda língua. Raríssimos, a não ser que seja um estrangeiro que acabou de chegar no país. Isso faz uma mudança, isso faz uma diferença absurda no processo de ensino e aprendizagem dessa língua. Porque quando você tem um falante que traz para a sua sala de aula uma bagagem, uma experiência linguística de aquisição de uma língua inglesa, por exemplo, de uma língua espanhola, de uma língua, vamos supor, mandarim, por exemplo, uma língua, né? Línguas com troncos tão distintos. Os processos de assimilação e acomodação desse aluno são muito distintos. Então, muitas vezes a gente, e eu me lembro disso na minha experiência no Brasil, muitas vezes a gente olha para o português como língua não materna, ou como língua estrangeira, ou português com o PBSL, né, que é o programa de vocês, de alguns de vocês, e a gente está pensando nesse aluno que está adquirindo português ali como segunda, terceira língua. E esquece que, num panorama geral, fora do contexto brasileiro, a aquisição ela é muitíssimo diferente, se dá em linhas muito diferentes, né? Então, ele é realmente multilingüe, o que implica multicultural e o que, por sua vez, implica em multiétnico. Então, isso, dentro de um contexto de ensino-aprendizagem, também são elementos de altíssima relevância para o desenho metodológico. No Brasil, a gente tem um nível, a gente tem ali um contexto multilingüe e multicultural negligenciado, mas que existe, obviamente, né? Só que ele não é naturalizado e muitas vezes o aluno não tem a menor consciência disso, né? O aluno em si não tem consciência do quanto, de quais línguas coexistem no Brasil e de quantas culturas coexistem no Brasil, a não ser essa visão homogênica que a gente lida contra ela nos dias de hoje, né? Teletando, então, por todas essas razões que eu já mencionei a vocês, especialmente pelo acesso à tecnologia, por viabilizar esse contato com essa máquina, essa ferramenta fantástica que, querendo ou não, a pandemia disseminou, que é o Zoom, né? Se tornou uma nova forma de estar no mundo. Então, isso é um ganho excepcional para esse tipo de trabalho. Os objetivos do Teletane são desenvolver as condições de interação, de comunicação, construir uma ponte entre esses alunos para que eles possam interagir. E, essencialmente, nesse último tópico, desenvolver autonomia, colaboração e reciprocidade no processo de aprendizagem. Reciprocidade para quem aprende uma nova língua, enquanto tentativas de se expressar nessa nova língua, são, gera ou permite, possibilita condições muito confortáveis de aprender a língua, né? Então, estão aí os 3 eixos essenciais de Teletânia, que são igualdade, autonomia e reciprocidade no processo de aprendizagem. Igualdade porque, como o outro, eu também estou engasgando no meu processo de aquisição, eu também estou engasgando na construção sintática, na escolha morfológica, lexical, na fonética dessa língua. Como o outro, eu também construo um mecanismo de me expressar baseado na minha língua materna, que não condiz com a outra língua. Então, todos esses níveis de aprendizagem linguísticos, paralinguísticos, extralinguísticos, eles estão ali, né, naquele momento da interação. Cabe a nós refletir sobre eles, ajudá-los a refletir, né? Como se dá isso, então? Enquanto professores, nós planejamos essas intervenções, planejamos um texto base motivacional para que esses alunos comecem a pensar, geralmente um clipe, um vídeo, uma música, uma imagem, coisa menos verbal, mais multimodal, para que isso atinja o máximo possível a construção do significado desse aluno a despeito das competências linguísticas dele. Depois a gente lança esse aluno para a sala individual, em grupos, duplas ou grupos de 4 alunos. Tem sido mais interessante trabalhar com grupo de 4, ainda que a teoria ou a definição do Teletânia não pense nisso. Nós temos
temos tido perspectivas subversivas com o Teletâmbio e criado coisas diferentes do que comumente se definem. E aí temos, inclusive, procurado, em alguns contextos, chamar Teletâmbio de telecolaboração, para que não esbarremos aí nas pessoas mais amantes dos ranks teóricos e das definições clássicas, né? Mas telecolaboração também é um bom nome para isso aqui, né? O princípio é o mesmo. A interação e a reflexão entre os pares é essencial, é o ponto-chave do projeto. E ao final dessa interação, que se dá ali nos seus 50 minutos, basicamente, tirando a introdução, nós voltamos para uma coletiva nesse grupo, no qual nós fazemos uma análise sobre esse processo, né? O que dificulta nesse processo? Poucos são os alunos que falam no começo. Nesse momento, o aluno tem liberdade de falar na sua língua materna, então ele se expressa ali melhor na sua língua materna, com maior segurança. Estamos ali, professores bilíngues, então, tentando acomodar essa compreensão nesse momento. E depois disso, os alunos também realizam, aqui no final vocês conseguem ver, aqui última foto, então tem a foto do planejamento, da interação no pequeno grupo, da interação no grupo grande, e um questionário, um formulário que esse aluno responde já no âmbito individual dele sobre como é que ele se vê nesse processo aí. Aqui a gente também tem trabalhado com uma linha, uma sequência didática, né? Que a gente tem que chamar de trilha de aprendizagem, na qual, step by step, esse aluno vai sendo desafiado a realizar atividades, uma atividade em cada encontro. Os estudantes aí praticam, então, a atividade proposta, colhem resultados, produzem resultados dessa interação, e, dentre um encontro e outro, começam a estabelecer uma comunicação paralela, usam WhatsApp, usam Message, enfim, começam ali a trocar. Uma das atividades que a gente realiza é a construção de uma playlist no Spotify. Então, uma playlist brasileira e uma playlist ou de origem, da onde o aluno for originário, e uma playlist em inglesa das preferências desse aluno. E a gente faz, então, uma discussão paralela sobre música e cultura a partir da música, por essa playlist, por exemplo, como exemplo, né? Algumas questões são essenciais, quer dizer, você precisa estar disposto, estar engajado, e o aluno muitas vezes começa o Teletâmbio, ele não manifesta essas habilidades, né? Não se vê, não se porta como um aluno engajado, mas ao longo do processo a gente tem percebido a conquista ou o desenvolvimento dessas habilidades, e a conquista de alunos um pouco indiferentes no começo se tornaram muito mais expressivos, alunos que eu nunca ouvi a voz na sala de aula, especialmente em aulas online como essa, que ficavam ali escondidos atrás da câmera, ou no silêncio que essa modalidade permite, ali no Teletâmbio abriam a câmera e arrumavam o cabelo e falavam, e davam risadas e interagiam, pegavam uma coisa no quarto dele e mostrava para o colega. Então, esse processo é extremamente emocionante de perceber como o aluno ele se abre, ele se permite. Eu acho que essas questões que são resgate de uma relação humanitária, humanística, uma relação identitária com o meu processo de aprendizagem. Sou eu aprendendo com as minhas memórias, meus desejos, meus gostos, minhas preferências. Sou eu aprendendo, né? Isso é extremamente valioso nesse processo, tem sido valioso, né? E aí também, Professora claro, que Kátia, nisso 10 tudo é para aprender. minutos. Tenho 10? Então, 10, Ah, isso. tenho muito ainda. Nossa, 10 tá Uhum. muito, já tô cascada. É porque eu pedi Obrigada. para a gente estender um pouquinho. Ah, tá bom, muito obrigada. Então, esse aluno, ele vai rever estruturas, não é o foco aqui não é a estrutura sintática ou morfológica, etc., mas isso aparece com muita frequência por movimento dos próprios alunos e em resposta dos desafios que a gente propõe, os alunos abrem ali, abrem como a gente compartilham telas, compartilham a tela do Google e vão pesquisar o que significa isso a partir de imagens.
Enfim, há uma série de estratégias e recursos que esses alunos vão dispor, inclusive nós aprendemos muito nesses 4 anos de Teletando, nós aprendemos muito sobre novas tecnologias com os próprios alunos, porque eles vão dispor de uma série de recursos, especialmente imagéticos, multimodais, para darem significados às questões linguísticas que eles esbarram e que se dificultam. Ah, professor, e quando é que as questões linguísticas vão aparecer em cena? Vão aparecer na regularidade do curso, né? Teletandem não é o curso, Teletandem é um projeto intitulado Projeto Final, que ele passa, então, 10 semanas envolvidos nas interações e depois ele vai construir um relatório, vai construir um report, né? Um retorno dessas questões para a gente. Então, esse aluno também ele vai ser exposto a situações em que ele precisa situar-se de maneira mais formal e menos formal, navegar entre as diferentes culturas, porque uma questão emocionante para a gente, numa das turmas, por exemplo, que foi online, e que tinha alunos do Brasil inteiro, tinha alunos do Sul, do interior do Nordeste, do interior do Sudeste, do Sudeste, especialmente do Norte de Minas, alunos de Mato Grosso, alunos de Roraima, tínhamos alunos de todos os lugares do Brasil, e os alunos não se conheciam como brasileiros, não se reconheciam naquelas culturas. Então, a gente está falando do interchange, do intercâmbio entre países, mas ali naquelas turmas aconteciam um intercâmbio dentro do próprio Brasil, dentro das culturas que o Brasil produz ou desenvolve e que nós brasileiros desconhecemos prontamente, né? Então, isso também foi muito emocionante de se ver, de acontecer. Então, por vários aspectos, a gente avalia que o Teletando tem sido extremamente significativo, ele desperta curiosidade, aprendizagem, facilita a aprendizagem, a paciência, o turno do outro, a capacidade de interagir, falar, um relacionamento mais amigável, a compreensão sobre a língua, o aspecto mais polido, isso é uma coisa muito interessante, porque é um choque muito cultural, o aluno canadense, em termos acadêmicos, em espaço acadêmico, é extremamente polido, é um aluno extremamente formal com o professor, com o colega, com o espaço acadêmico, muito diferente do aluno culturalmente nos espaços, do aluno brasileiro nos espaços culturalmente acadêmicos, né? Os alunos são informais, como somos informais culturalmente, são mais despojados, são mais abertos nos assuntos que abordam, isso não acontece mundo afora. E então isso também, essa coisa do espaço, da polidez, né? O senso de humor, o senso de limite, o senso de colaboração, o carisma, essas coisas todas a gente observou como ganho. Ao final, a gente tem como material de análise, enquanto professores, pesquisadores, em sala de aula, os relatórios dos alunos, eles preenchem esse formulário a cada encontro, que tem perguntas específicas das habilidades trabalhadas ou desenhadas para cada encontro. Ali eles discutem também temas, nós trabalhamos temas com a intersexualidade de temas que tratam sobre questões de gênero, sexualidade, cultura. Nós tratamos recentemente questões sobre misoginia, preconceito de uma maneira geral. Todos os aspectos que tangem a identidade, nós temos escolhido isso propositalmente para levar os alunos a refletirem sobre isso nesse contexto multicultural. E, por último, o Teletandem que a gente tem desenvolvido tem o objetivo agora, no próximo grupo, falar um pouco sobre aspectos mais voltados às etnias. A gente tem desenhado algumas atividades mais voltadas para as etnias, também dentro dessa perspectiva de trabalhar questões identitárias. E... Ai, minha garganta, desculpa. Em linhas gerais, o Teletandem nos permite desenvolver isso, uma colaboração mais humanitária, autonomia, colaboração dos alunos, no processo de aprendizagem. Esse aluno, dono do seu processo de aprendizagem, é muito importante
resgatar isso na nossa dinâmica, na nossa praxeologia da sala de aula. E, essencialmente, eu posso dizer para vocês que dá um trabalho de cão. É um trabalho muito grande, porque não é um programa que eu executo na sala de aula, mas é um projeto de pesquisação que a gente executa junto com esses alunos. Então, mas é extremamente recompensador pensar que isso permite a mim construir sentido na minha carreira acadêmica. Eu acho que enquanto professores a gente busca isso, né? Professores pesquisadores, é construir sentido na sua carreira e nas contribuições que você pode oferecer no universo, no contexto acadêmico que você faz parte. Como professora, eu tenho um prazer imenso em dar aula nessa perspectiva, porque eu desafio a mim mesma a repensar o meu lugar de sala de aula, o meu lugar de professora. E os alunos têm dado feedbacks muito interessantes sobre essa experiência monitorada de acesso, né? Os aplicativos hoje permitem você encontrar pessoas de todo mundo, falar qualquer idioma, interagir e traduzir simultaneamente. Mas a questão é, no ambiente acadêmico monitorado, com sequências, uma trilha de aprendizagem desenhada, faz toda a diferença para o processo de aprendizagem e aquisição dessa língua, né? E é isso que os alunos no final reconhecem. Não é a interação só do encontro face a face, não é a interação só da possibilidade de falar com o outro ao vivo, porque isso se faz por qualquer meio, sem precisar estar num programa. A diferença é que dentro de um programa monitorado por professores e conduzido, né, com um propósito pedagógico, acadêmico, os resultados são fascinantes, né, para esses alunos. E essa tem sido uma diferença muito significativa para nós. Então, em linha geral, é isso, gente, que eu tinha para falar do Teletandem. Falei demais, né? Quem me conhece sabe que eu falo Não, demais. não. Eu falei Mas, para vocês que ela é meio filósofa, assim. Ela e, conseguiu abranger nessa fala, né, a questão humanística, a questão de trajetória, a questão de história, né, de onde eu vim, como estou aqui, por que estou aqui, né, e o que me motiva, né, a estar aqui, o que me motiva a continuar. E é lindo isso, né, o professor procurar fazer sentido aquilo que ele tem, né, lutado, praticado em sala de aula, né, dar sentido à sua profissão, à sua vida. E é muito importante isso, professora, de falar que a gente necessita pensar um pouco em nós mesmos, né, na nossa família, no cuidado de si, no cuidado a quem está ao nosso redor. Isso é realmente importante. A vida não é só pesquisa, estudo, né? A vida ela vai muito além de todas essas coisas e a gente precisa ressignificar isso todos os dias. Essa questão do aspecto metodológico, acredito que é surpreendente, né? E essa visão que a senhora traz aí do norte, dessa cultura, de um aluno mais formal, isso realmente nos faz ressignificar, nos faz pensar em muitas coisas, né? Além do conceito que a gente está. Então, a gente agradece, eu realmente estou muito impactada pela fala, né? E agradeço muito. E agora eu passo a palavra para o professor Kleber. Mais uma vez, né, Kátia, queria agradecer muito a oportunidade de estar aprendendo contigo, né? Acho que é sempre muito bom rever Kátia virtualmente e é muito bom saber da experiência que Kátia tem construído na Universidade de York, né? E uma coisa, Kátia, que eu estava pensando aqui, refletindo aqui em casa, até marquei aqui na minha agenda, né? É que eu senti na sua fala que as questões que são muito caras para a área da linguística da crítica são questões que você próprio já está desenvolvendo, né, nas sessões de teletandem. Talvez essa era uma crítica que eu fazia lá no início do século, quando eu defendi minha tese de doutorado, que foi sobre o Teletandem, né? E eu falava assim que eu queria discutir outras questões, eu queria discutir racismo, misoginia, sexismo e assim por diante, né? E eu senti pela sua fala você trazer à tona, né, essas questões decoloniais que são caras para nós da área da linguística aplicada crítica, né? E naquela época lá, quando a gente começou o projeto lá, não vou falar, senão vou entregar a minha idade, mas naquela época lá eram questões que a gente não trabalhava, né? Não, não punha à baila essas discussões, né? Então, queria
agradecer muito essa oportunidade. E aí a gente podia agora abrir para conversa com a Kátia, né? Aí, aqueles que desejarem talvez abrir as câmeras para a gente interagindo, vendo as reações de todos aqui, pode caber à vontade, né? Eu acho que vocês Só devem ter uma, muitas pessoas. uma observação, Kleber. Eu acho que muitos aqui, se forem atrás da informação sobre Teletânia, vão encontrar nas definições mais teóricas, nos artigos que escrevem sobre Teletânia, o aspecto da origem teórica dessa metodologia, desse termo, né, desse cunhado de Teletânia, tem a ver com pós-guerra na Alemanha, que se reconstrói numa Europa completamente destruída, e que, por diversas razões, entende que, dado o que os Estados Unidos faz durante a guerra, ele desenvolve metodologias e aprimora metodologias, daí a linguística aplicada está aí para nos dizer isso, né? De ensino da língua inglesa para que ela tome maior dimensão global possível. E aí a Alemanha, enquanto coração ali pós-guerra na Europa, vai pensar estratégias em que possa aproximar esses alunos da língua alemã e das universidades e que possa permitir essa ponte de aprendizagem da língua alemã. Então se cria ali naquele contexto e começam outras universidades na Europa a criarem um pós-guerra estratégias de promover a interação desses alunos. Então, se a gente se deslocar temporariamente, a gente vai entender que tem sim um desenho formal, de uma concepção de língua formal, que não condiz com o que a gente discute hoje, não condiz com a linguística que a gente pensa hoje, mas que tem ali um traço muito rígido, tradicional de aprendizagem de língua, né? Mas que em alguma medida esse traço está ali presente até nos dias de hoje. Então, tem gente que fala, não, mas o teletano você não pode interferir, o teletano você não pode... Não, eu posso o que eu quiser. O desenho metodológico é meu na minha sala de aula. Se não tiver bom chamar de teletano, a gente chama de telecolaboração. Se isso for incomodar os mais ortodoxos, teóricos ortodoxos, a gente chama de outra coisa. Mas o processo de repensar, da decolonização, um processo de decolonização, né, de decolonidade das nossas ações em sala de aula, cabe a nós redesenhar. Então, eu não vou redesenhar nada usando carbono, copiando o desenho prévio. Isso não é uma redefinição, né? Eu tenho que ser crítica o suficiente de pensar em que medida essas ferramentas tão potentes e essas possibilidades tão incríveis podem agir em favor de um desenho praxeológico, metodológico, epistêmico, de desenvolvimento da aprendizagem do aluno. Esse é o papel que cabe ao professor. O resto a gente dá um jeito. O resto a gente recria, né, Kleber? É isso. Isso. Professora, a Silvia. Silvia, você pode se manifestar, tá? Silvia Pena, nossa amiga. Ela tem Silvia, aqui algumas colocações. Isso. Talvez, Leide, não sei se ela está no hospital com a mãe Você dela está conseguindo acompanhando. falar? Eu acho que talvez ela esteja com a mãe está dela escrito. na. Deixa eu ver se Está ela pode escrito, falar. né? Isso. Se a Então, gente pudesse ler, eu acho que ela está com a mãe eu vou dela ler. fazendo Então, uma. eu vou ler aqui, tá? Porque meu óculos não está muito bem, mas eu vou ler. Ó. Qual é o nível de interferência dos mediadores? Refiro-me às reuniões de mediação e às provocações que levam à discussão dos temas decoloniais. Com relação ao relatório final apresentado pelos alunos, como é feito? Pergunto em relação à avaliação tanto das questões linguísticas quanto das questões culturais. Então, são duas perguntas, professora Kátia. Qual é o nível de interferência dos mediadores, né? Eu acho que ela cita aqui a questão da discussão dos temas decoloniais. E a segunda pergunta é qual é a relação dos relatórios, né? Como que é feito? Oi, Silvia, querida. Olha, em relação à mediação que a gente faz, a mediação ela é prévia no desenho dessa trilha de aprendizagem. Então, quando os mediadores, os professores, aí, estão desenhando a trilha de aprendizagem, a gente está pensando no contínuo desses encontros, desses 10 encontros, não individualmente, mas no contínuo desses 10 encontros, como que a gente gostaria que esses alunos se comprometessem, se envolvessem, se desarmassem
nas respectivas discussões. Então, a gente desenha ali estratégias, a gente coloca ferramentas tecnológicas, a gente coloca perguntas provocativas, texto de gêneros diversos como provocação. Então, essa provocação aparece nos 10 minutos os primeiros 10 minutos do nosso encontro, quando abre a sala, todos estão ali, como aqui, nesse momento, a gente apresenta a provocação, enquanto professores, fazemos a nossa introdução, os alunos assistem um vídeo coletivamente, o que for ali, muito simples, às vezes é um clipe de 2 minutos, 3, enfim, 5, um texto pequeno, a gente faz isso coletivo. Depois abre as salas no breakout rooms, que são as salas separadas, né? Manda para lá os alunos e nesse momento da interação não tem mediação do professor. O professor não vai a essa sala de aula. Eventualmente, no começo, a gente ainda visitava essa sala meio para a gente entender como o que estava acontecendo ali. Era muito mais por o nosso processo do que pela mediação. Hoje a gente não entra mais nessa sala, exceto se o aluno nos chama por algum aspecto que ele precisa esclarecer, ele pode nos chamar a qualquer momento, a gente está ali à disposição, e a gente vai monitorando se o aluno está online, se o aluno não caiu, enfim, essas coisas. Terminado o tempo da interação desse aluno, ele volta para a sala de aula e ali a gente entra de novo em cena com a mediação coletiva. Então, os professores fazem mediações coletivas na entrada e na saída. Isso lembra um pouquinho o desenho da sequência didática do Dolce Elise, enfim, isso está no arcabouço teórico das minhas produções acadêmicas, né, que é esse contínuo metodológico. Na entrada e na saída, o professor faz a mediação. No período de interação, a interação é autônoma dos alunos envolvidos no grupo, desenvolvendo as tarefas que eles têm para desenvolver. Ah, professora, mas no Teletandem não tem tarefa, eles ficam ali, tipo, olhando para o teto e falando o que eles quiserem. Teoricamente, sim, originalmente é assim. Nós não gostamos desse modelo e a gente, então, subversivamente, nós criamos o que a gente acha que é melhor. O que a gente tem desenvolvido como melhor é colocar uma proposta e que a autonomia desse aluno, a sua colaboração, o processo de reciprocidade, ele se dá naquela produção conjunta. E aí sim é dele, a gente não interfere. E a segunda pergunta, minha querida, é com relação ao relatório. Esse aluno faz lá os formulários, encaminha para a gente, o formulário tem perguntas relacionadas ao tema, a relação dele com o outro, a relação dele consigo, os processos, os desafios que ele enfrentou ali seja vocabulário, pronúncia, o que ele enfrenta, tem um questionário um pouquinho mais detalhado, eu posso te enviar depois, Silvia. E ao final, com esses relatórios, no final, em cada interação, o aluno tem que tirar uma imagem da tela que ele está interagindo com o colega, porque em cada sessão ele interage com colegas diferentes, não é o mesmo grupo em todos os encontros, então ele vai registrando essas experiências diferentes. E ao final, então, ele faz um relatório geral, e aí ele vai colocar ali como um diário de bordo. É um formato meio de diário de bordo, que ele vai dizer como foi o processo vivenciado para ele, quais os registros que ele achou mais significativos, quais não, o que ele aprendeu. Tem aluno que sai dali ouvindo mais música, tem aluno que sai lendo um texto, tem aluno que sai vendo uma série brasileira na TV. O que é que aquilo trouxe para ele em termos de experiência de linguagem, de aprendizagem? E nós não focamos em momento algum numa avaliação formal dos aspectos linguísticos. A gente lida muito mais com a percepção desse aluno, com o registro e com a consciência desse aluno da sua experiência linguística nessa trajetória, nessa trilha. Eu deixo para os meus momentos formais de sala de aula a avaliação desse aluno no aspecto linguístico formal, né? Então, a gente ali, com o Teletandem, a gente faz uma avaliação mais qualitativa, no sentido das percepções desse aluno, das reflexões desse aluno no processo. Acho que Professora Kátia, eu fiquei curiosa em dois aspectos. A senhora disse que a educação aí é ainda aquela educação do norte, né? Com aquela herança metodológica um pouco mais tradicional, né? A educação que ainda é possível ver.
E aí, à frente, a senhora cita que o aluno ele tem uma postura bem mais formal na relação com os professores e os demais colegas. E eu fiquei assim pensativa, como que é, no caso, propor uma metodologia tão inovadora em um contexto que tem, que digamos assim, possui um aspecto um pouco mais de herança metodológica, e como é discutir temas, esses temas que o professor Kleber cita aí, que são caros para nós, com alunos com pensamento um pouco mais formal. São temas que, digamos assim, talvez toquem em situações muito particulares deles que às vezes eles não querem tocar ou foram ensinados a não discutir sobre isso, assim. Como é que a senhora vê, como a senhora percebe essas questões? Então, obrigada, Leite, sua pergunta foi excelente. Deixa eu ratificar aqui algumas coisas que você disse, que parece que eu não me expressei bem. Quando eu falo que são tradicionais, não é educação. Educação é sistema. Educação não. A educação canadense é uma das mais progressistas que a gente conhece. A educação se dá por currículo de projetos. O ensino regular aqui, ensino fundamental, né, para a gente, o elementary school aqui e o high school são uma coisa à parte. É fascinante perceber como os currículos são desenvolvidos, como os alunos desenvolvem uma autonomia fantástica na sala de aula. Você tem aluno de primeiro ano com 15 anos, 16 anos, construindo ensaio, lendo em formato ensino médio, em formato de currículos como créditos que a gente trabalha na Universidade Brasileira. O aluno desenha sua própria trajetória, e aí esse aluno não faz prova formal, os professores são altamente autônomos para poder desenvolver o projeto que quiser em cada curso. Então, é um universo paralelo. Pensa assim, esquece o que a gente conhece de educação formal básica, é um universo paralelo. Só que o aluno, fruto desse universo paralelo, chega na universidade. E aí tem dois caminhos. Tem um aluno que vai para a universidade porque escolheu uma formação acadêmica na sua trajetória, e tem um aluno que vai para o mercado de trabalho, que não quer continuar estudando na universidade ou não quer seguir carreira acadêmica, é uma coisa técnica, sei lá. Esse aluno que vai construindo uma trajetória acadêmica, ele vai construindo uma leitura muito distinta do nosso processo de letramento no Brasil, porque ele não está no nosso currículo de ensino médio, estudando milhares de disciplinas iguais, todo mundo formatado na mesma gaiola. Não, esse aluno está desenhando o seu processo de aprendizagem de acordo com as suas afinidades identitárias. Então, ele vai seguir para, sei lá, para o direito, para engenharia, enfim, onde que ele for, para línguas, onde for. Mas o que interessa aqui para nós é que esse perfil de currículo da educação básica gera, no final das contas, como ganho, e isso é um ganho real. Como professora, para mim foi chocante o impacto ao chegar aqui como professora de universidade, na universidade, é que esse aluno, quando ele chega na universidade, com 17, 18, 19 anos, da mesma idade que os nossos chegam no Brasil, eles chegam com um nível de maturidade acadêmica dos alunos que estão terminando a graduação no Brasil. Mas eu não estou falando de intelecto, de cognição, de conhecimento, não, eu estou falando de maturidade acadêmica, quem eu sou, como eu faço para aprender, como eu faço para estudar, como eu vou atrás da informação, como eu processo, onde eu pesquiso, como eu resumo isso, como eu organizo, porque ele tem autonomia de aprendizagem, que esse é o princípio desenvolvido lá no high school, autonomia de aprendizagem. Então, não tem nada de tradicional, é altamente, assim, absolutamente moderno do que a gente pode imaginar de futurista aí, da nossa perspectiva. A questão não é essa, o sistema não é a educação que eu estou falando, eu fiz um recorte muito pontual, eu falo aqui no sistema de ensino de língua. Eu estou no departamento com 17 idiomas, muitas línguas são do leste europeu, por exemplo. Essas línguas do leste europeu, elas não bebem na linguística aplicada americana, por exemplo. Então, elas vão vir até mesmo da Europa Ocidental, como o francês, o alemão, eles vão vir para a sala de aula com metodologias tradicionais de lista de verbos, lista de nomes, memorização.
Você nem que barulho, gente. As línguas começaram a se comunicar. É só um teste do sistema de alarme de incêndio, só um minuto. Acabou, acabou. Então, o que acontece é que tradicionalmente no departamento de ensino de língua, isso que a gente tem mais uniformizado um pouco, recentemente uniformizado, não é? Eu e o Kleber aqui, quem é mais velho aqui, na graduação a gente viveu esse ensino mais tradicional, né? Agora, muito nos últimos 20, 15 anos, que essa discussão está sendo modernizada, mas era ainda muito tradicional no Brasil. O que eu quis dizer ali é que há uma expectativa desse aluno, com todo esse avanço e tudo, mas o aluno chega na sala de aula, uma expectativa de que eu vá no quadro dar uma lista de preposição para ele, que eu vá no quadro dar uma lista, conjugar os verbos e copiar o quadro inteiro de verbos para ele, ou dar uma lista enorme de verbos para memorizar. Há uma expectativa do aspecto metodológico tradicional para aquisição da língua. Aí você tem aqui um contingente de mais ou menos na universidade, minimamente 30% de alunos asiáticos. O aluno asiático chega aqui no hemisfério norte, ele quer aprender igualzinho ele aprendeu lá na China, no Japão, sentado numa sala de aula, ele não olha na cara do professor, ele pega o caderno, ele escreve, porque ele acha que é assim metodologicamente que ele vai aprender. Então, eu estou falando de metodologias. Então, há uma expectativa que a metodologia seja tradicional. Ai, gente, desculpa. Botei no silêncio para vocês não ouvirem. É só um minuto, vai acabar já já. Pronto, acabou. Ai, ensurdecedores. Então, nesse sentido, eu tive no começo, aí a outra pergunta que você fez, Leite, como é lidar com isso, com essas reflexões, com essas estratégias, com esses alunos? Eu tive muito impasse no começo. Tive aluno que mandava carta para o departamento dizendo, não quero ter aula com essa professora. Essa professora não ensina corretamente. Essa professora não ensina para a gente os verbos. Eu tive cartas assim, a gente, no departamento, a gente, né, pelo menos tinham pessoas sensatas no departamento também que achavam graça disso, mas há uma expectativa que o ensino da língua, não estou falando de educação, estou falando de ensino da língua, passe por um recorte tradicional, estruturalista, de acesso às estruturas sintáticas morfológicas que esse aluno espera em tempo, a relação de tempo e progresso, com maior economia possível, adquirir maior fluência na língua, né? Esse aluno, isso é um aspecto. E, por último, a outra coisa que a sua pergunta traz é sobre os temas tão delicados. Esses temas são muito delicados, e é curioso, né? Eles são muito delicados em várias culturas, mas quando a gente está dentro da universidade, a universidade ela é tão, como é que eu posso dizer? Tão progressista, tão aberta, que não há nenhum tabu de temas na universidade. As exposições, o trabalho que os alunos fazem, é tudo muito escancarado, posso te dizer, essa palavra acho que é uma boa palavra. O aluno vai fazer um trabalho sobre feminismo, ele faz um painel de fotos escancaradas, estão lá no corredor da universidade. O aluno, ele é muçulmano e ele não concorda com essa perspectiva, mas ele está ali naquele espaço multicultural, multiétnico, ele não se sente ali ultrajado, que não é a respeito dele, é a respeito
da possibilidade de expressão no espaço acadêmico. Então, essas expressões, elas são é muito fácil lidar com os alunos nesse sentido. É muito tranquilo conversar sobre transexualidade, os alunos tratam isso muito abertamente, conversar sobre racismo, é intolerável, inaceitável, manifestações mínimas racistas ou homofóbicas ou misóginas, a tolerância, acho que eu me expresso melhor se eu disser que a tolerância aqui é mínima, mínima, mínima. Enquanto a gente espera no Brasil alguém ser arrastado por um carro, né, que aconteceu recentemente com aquela moça no Rio de Janeiro, que é uma coisa que me chocou por dias, enquanto isso tem um grau de tolerância coletiva, a grau de tolerância aqui é uma palavra. É uma palavra. Então, há um espaço muito, muito bom de tratar. Eu encontro muito mais intolerância no grupo brasileiro quando a gente vai abordar esses temas, por curioso. Né? No grupo do Teletânia, no ano de 2022, a gente encontrou problemas gravíssimos para lidar com o Teletânia. Quase que a gente desistiu, porque tinham alunos simpatizantes do outro, ali naquele grupo, radicais, e eles iam para cima, com muita agressividade verbal, uma violência verbal horrorosa no espaço acadêmico. E estava ali, né? Quer dizer, a gente está. Aí, quando eu falo que eles são mais tradicionais, é porque isso é aqui no Hemisfério Norte, isso é um reflexo cultural muito forte, né? Você não vai abraçar, não vai beijar, os alunos não vão se encontrar no corredor, abraçar, gritar, jamais, jamais. É tudo dentro de um fenótipo cultural muito mais polido. Isso não é questão de ser melhor ou pior. Eu, particularmente brasileira, sinto muita falta dos meus alunos de chinela havaiana chegando e me abraçando no corredor e dando beijo, que aquilo para mim era muito calórico. E aqui os alunos boa tarde, professora. Como vai a senhora? Como vai a senhora? Como vai a senhora? Tá bom, eu tô bem. Eu sinto falta do brigadeiro, do beijo, do churrasco, mas tudo bem, tá tudo bem, né? Faz parte. É nesse Professor sentido. Kleber, Nossa, e muito boa, né? Suas colocações, Kátia. Aí só para fazer menção também para os colegas que estão aqui, né? Uma coisa que eu tenho gostado muito da interação com colegas, tanto dos Estados Unidos, quanto do Canadá, quanto da Europa e também de África, especialmente, né, Kátia, a admissão dos profissionais para trabalhar nessas universidades, eles têm que apresentar justamente documentos e propostas de como que refletem como que eles veem inclusão, como que ele vê raça, como que ele vê mulher e assim por diante. Então, assim, gente, foi uma coisa, né, Kátia, que eu particularmente acho, né, como brasileiro, né, Ricardo, eu achava estranho eu ter que apresentar um documento escrito em inglês, tentando demonstrar como que eu vejo o racismo, como que eu vejo a decolonialidade, como que eu vejo a equidade, como que eu vejo a inclusão, que propostas que eu vou fazer inovadoras nesse sentido. Então, não digo, né, Kátia, que esse âmbito não existe racismo, não existe machismo, pode existir, mas pelo menos os profissionais estão muito mais engajados, né, nessa pauta. Qualquer universidade que você adentrar, eu posso falar dessas três experiências, né? Seja na América do Norte, seja na América do Sul também aqui, Europa e África, que são onde eu tenho dialogado bastante, né, Kátia? É uma condição imprescindível, né? A pessoa não tem espaço, né, gente? Enquanto que É no porque o Brasil que ainda tem espaço para essas pessoas demonstrarem algum tipo de preconceito, não tem esse espaço para esse tipo de profissionais no mercado de trabalho, né? ele quer que você esse tipo de avaliação, e é uma avaliação permanente também, o tempo todo a gente está sendo avaliado nisso, os projetos que a gente desenvolve, enfim, tudo, o processo, ele quer checar em termos de políticas públicas mesmo, né? Que políticas públicas você está engajado com elas, né? Você não é um professor dentro de uma bolha ensinando um aspecto teórico e ali você pode fazer. Claro que você tem autonomia, claro que você vai ter filiação partidária distinta, afinidade política partidária controversa, isso é a nossa liberdade, a nossa democracia. Mas, a despeito de aspectos políticos partidários, qual é a sua perspectiva humanitária em relação à universidade, em relação ao ensino?
Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer o tempo inteiro. Qual é a minha perspectiva humanitária? Em que eu preciso melhorar? Porque, na verdade, a gente está sempre em processo de aperfeiçoamento. Se me perguntassem há 27 anos atrás, quando eu comecei a lecionar, qual é a sua perspectiva sobre a misoginia? Eu não ia saber responder. Eu ia ficar clique, 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 saber nem o que ia falar. O que eu ia falar sobre isso? Isso não era uma questão que vinha da minha geração, isso não era uma questão posta na mesa de domingo para conversar na casa dos meus pais, né? Então, em que medida a minha formação, minha constituição identitária me permite hoje reconhecer isso como valor, né? As gerações seguintes já nascem pensando, já nascem expostas a isso, né? Então, as gerações, elas questionam tudo, elas perguntam tudo, essa geração que está aí, né? Estou falando de vocês, né? Da nossa diferença geracional, estou falando de vocês. Vocês estão aí para questionar. E esse é o papel das gerações subsequentes, né? Questionar o status quo e fazer melhor, se possível, né? Agora, Professora, aqui alguém perguntou, a Ana desculpa, Leila. Luísa. É isso, eu li a A pergunta. Ana Luísa está perguntando, porque você despertou nela, né, esse desejo, ela perguntou assim, professora, eu tenho uma questão. Essa comunidade criada com o Teletandem, como participar ou como criar um grupo assim? Basta ter autonomia e um professor mediador? Muito obrigada por trazer esse tema tão importante, inclusive. Obrigada, querida. Em termos de universitários, a gente tem muita autonomia para fazer qualquer coisa que a gente quiser, né? Então, eu desenhei o projeto, fui atrás de parceiros, aí estabelecemos as nossas regras ali entre parceiros, coloquei isso, logicamente, no programa de cursos, faz parte do meu programa de curso, está descrito lá como processo, inclusive, de avaliação, a presença do aluno, a participação desse aluno, né? É o que eu só avalio a participação e a assiduidade dele nas tarefas, em relação ao Teletubby. E essa disponibilidade recíproca do outro grupo, né? E além de tudo isso, eu não falei aqui, mas tinha lá num dos slides, você ter condições tecnológicas para isso, né? A gente teve em 2022 um contratempo difícil, porque muitos alunos de baixa renda no Brasil estavam com muita dificuldade, era um curso online para o Brasil, então os alunos estavam acessando de casa a plataforma do FB para assistir a aula, e muitos alunos tinham uma qualidade muito ruim de sinal, muitos assistiam ali do celular, alguns assistiam no meio da rua, alguns iam para a praça pegar o sinal da igreja, sei lá da onde. Então, assim, essas coisas também, elas acabam prejudicando muito o próprio aluno, prejudicam o projeto, porque você sem a interação o projeto não acontece, e claro que frustra e prejudica muito o aluno. Então, um aspecto que eu não mencionei, mas é importante, é checar quando a gente fala de equidade, se há condições também equivalentes de acessibilidade, entende? Tecnologias, porque senão também você já estabelece um parâmetro desigual entre os grupos, que já é de um aspecto muito ruim, né? A gente já tem essa síndrome meio de vira-lata, de achar que tudo que do norte é melhor que do sul, e não é isso, não tem nada disso. Então, que a gente tenha esse cuidado também como professores de checar que as condições de acesso são iguais, né? São equivalentes, que esses alunos vão ter condições de se encontrar, de conversar num ambiente igualitário como esse. E eu penso que sim, se você tiver autonomia na sua escola, no lugar que você leciona, basta você encontrar um par, né? Hoje mesmo eu recebi um e-mail de uma professora do Rio de Janeiro que queria fazer essa semana acabam as aulas aqui para gente, o ano letivo, mas ela queria fazer e o nosso calendário não bateu. Então é isso, você achar um parceiro, um par, negociar essas regras, desenhar esse modelo que vai atender ao par, em termos de horário, e um aspecto também importante é você ter esse cuidado de colocar grupos quando a gente fala de equidade, é você colocar grupos também que se assemelhem do ponto de vista do nível de aquisição dessa língua. Porque se você coloca um grupo muito proficiente, com um grupo muito iniciante, isso também gera desconforto, né? Então, a gente tem que tentar, enquanto mediadores, eliminar o maior número de desconfortos possíveis que esse grupo possa sentir. O tecnológico, o de acessibilidade,
ou de nivelamento, né, ali da proficiência, porque se a gente espera que exista uma colaboração, uma autonomia e uma reciprocidade, não pode ter ali já um desnível ali, né, muito grande. Então, eu já fiz também com nível intermediário, mas é intermediário com intermediário, avançado com avançado, porque aí você garante essa capacidade de interação mais próxima. E alguma coisa mais que eu tenho. E se alguém. E para participar é só isso. E as ferramentas hoje é isso, né, gente? O Zoom que é gratuito e que a gente consegue. Ou a ferramenta Meeting, sei lá, o que for usado na escola. Ou talvez, né, Kátia, a gente pensar em, por exemplo, eu estou pensando aqui alto, né? Se a gente pudesse pensar uma parceria não só com o Cataguases, mas com o Instituto Federal de Brasília, por exemplo, e a Universidade de Brasília. Aí É, envolver, por exemplo, os alunos do IFB para aprender línguas estrangeiras com os alunos da York e os alunos do PBSL, que são alunos que estão sendo formados em português do Brasil como segunda língua, fazer o recorte de português para estrangeiros, eles ajudarem no processo de mediação. E se a gente fizesse os estágios deles com esse processo, entende? Eu estava pensando aqui, né? legal. Acho que a gente podia Ideia pensar, fantástica. vamos Uma pensar em prática. coisa juntos, né? Nesse sentido, né? E, uma, e também, mesmo como professores de língua, eu tenho desenhado agora, e é um projeto que eu penso em 2025 colocar em prática. Nesse processo, dessa experiência toda, eu tive acesso a um grupo de pesquisadores que tem desenvolvido na Suíça, em Grenoble, que chama a Universidade de Grenoble, na Suíça. Eles têm desenvolvido um projeto parecido com o Teletânia, que eles chamam de telecolaboração, que é subverter ainda mais a Teletânia, no sentido de colocar falantes multilingües e não estabelecer um par de línguas, mas estabelecer a possibilidade de uma comunicação multilingüe. Então, eu participei como participante mesmo, como membro, né, não como professor. E no meu grupo tinha uma menina francesa, tinha um rapaz do Peru, eu do Brasil e um garoto dos Estados Unidos. O que a gente tinha ali meio como língua franca? O inglês, mas a gente não era para a comunicação não era para ser só em inglês, era tipo para ser uma válvula de escape, um socorro imediato de que não dá para falar outra coisa. Mas a menina falava em francês, a gente que tentasse entender. O menino falava em espanhol, eu falava em português, o outro falava em inglês. E ali quando a gente não se entendia, eu perguntava o que aquilo queria dizer em francês. Era uma salada, posso dizer para vocês. Mas foi uma experiência incrível, porque a gente ali vivenciou esse aspecto teórico, epistêmico que a gente propõe, de um ambiente menos polarizado com língua inglesa e outras línguas, né? Porque está sempre assim, a língua inglesa e outras línguas do resto do mundo, né? Qual é a possibilidade da gente se permitir entender o outro na língua dele, ou na língua que ele preferisse expressar? E a hora que você me mostrava, porque o menino que falava espanhol estava estudando numa escola francesa, também falava, era uma bagunça. E eu ali, às vezes, falava inglês, falava português, mas vira e mexe eu falava uma coisa em português e eles aprendiam aquela coisa que eu estava falando em português. O que a gente experimentou foram 3 meses de projeto, e no final de 3 meses eu ampliei o meu conhecimento de inglês, eu adquiri coisas em francês, eu naveguei no espanhol e eu ofereci o português. Então, isso foi uma experiência incrível, incrível, que eu acho assim, eu quero muito conseguir fazer isso. E como é que a gente fez isso? O que que era a linha tênue ali entre, qual era a trilha de aprendizagem que a gente estava envolvido ali? A gente tinha que discutir arte e música. Arte e música. Então, cada encontro a gente trazia uma expressão artística. Eu levei, por exemplo, Tarsila de Amaral e apresentei para eles Tarsila de Amaral. E a gente falava o que era Tarsila, o outro falava quem era parecido com a Tarsila no Peru, quem era parecido com a Tarsila nos Estados Unidos. E aquilo virava uma conversa. Então, era arte e música. Arte de uma forma geral, né? E música. A ideia é essa, você ter um tema gerador, um mote gerador, e aquele tema gerador propiciar a comunicação multilingüe.
Isso é uma coisa que eu acho assim, pós-moderna. Eu fiquei muito envolvida, eu acho que isso pode ser meus próximos 10 anos aí de desafio. Pensar num contexto assim, que decolonize o espaço da língua inglesa, que torne acessível línguas não tão consideradas, né? E que, ao mesmo tempo, também promova essa liberdade, essa subversão e essa liberdade linguística que a gente teve ali de se virar para se entender nas nossas línguas, com objetivos semelhantes. Eu quero fazer um agora, estou desenhando um para 2025 com culinária, com comida. Fazer um. E aí só fazer. Eu quero fazer um na América do Sul, com colegas da América do Sul e daqui da América do Norte, né? Da gente se misturar nesse sentido, com línguas distintas, né? Muito E eu bem. acho que é isso. Eu acho que é recriar, subverter, inventar, né? Uhum. Então, professora, muito Experimentar. bem. A gente já está caminhando para finalizar, e acredito que a Andressa, ela tem uma pergunta, ela pediu, só que aí parece que ela. Ah, Andressa, Andressa. desculpa. Uhum. Olá, professora, muitíssimo bom dia. Bom dia, querida. Eu levantei a minha mão, sim, até abaixei, porque já está. Seu discurso, a interlocução aqui está tão rica, que aí eu digo, vou deixar ficar calado, tá? Rapidinho, Maria Flor, filha, rapidinho, tá? Desculpa, falando aqui com a minha filha. É, assim, achei tão interessante que você falou de um tópico que nós estávamos discutindo anteriormente, de multilinguismo, de translinguagem, num contexto multicultural, né? Você fala com uma beleza, com uma riqueza tão expressiva de multiculturalismo, e eu anotei uma fala sua que você compartilha conosco, um intercâmbio dentro é, é, do Teletandem que você fez dentro do Brasil, em que os alunos ficaram surpresos que não se reconheciam como brasileiros. E eu sempre falo, e eu, enquanto amazonense, aqui na Bahia, no estado da Bahia, demorei uns 6 meses para me encontrar enquanto brasileira, né? E isso é interessantíssimo que você pontuou aí, porque às vezes as situações culturais, a gente leva esses embates aí, essas dificuldades. Mas, enfim, eu tenho muitíssimo interesse em estabelecer parceria contigo, professora Kátia Braga. Eu sou do Instituto Federal do Amazonas, do campus do interior, né, na região metropolitana, a 100 quilômetros da capital. Mas, ao mesmo tempo que esses temas decoloniais, eu talvez sinta alguma dificuldade em colocar para o meu aluno de inglês, né? E como você já estabeleceu parcerias com outro Instituto Federal, você pode compartilhar conosco essa experiência, se foi já nesse nível de discussão decolonial, ou se usou o Teletânia para discussões menos com outro tipo de pauta. Olha, obrigada, viu, Lei, pela sua pergunta. Essas pautas todas que eu mencionei aqui, elas foram discutidas dentro do Teletandem e com alunos iniciantes do inglês, ou às vezes, iniciantes assim, né? Porque é difícil falar iniciantes, mas que estão ali no curso técnico, por exemplo, tecnológico do Instituto Federal, fazendo inglês, e pegam inglês, não, business, alguma coisa, né? Inglês para business, alguma coisa, algum curso desse que o Instituto oferece. Desculpa. E os meus alunos aqui que fazem português como língua adicional. Esses temas todos foram discutidos nessa trilha do Teletandem, nas dinâmicas que a gente promove. Claro que são 4 anos, já tive 4 grupos diferentes. De um grupo para o outro, a gente percebe maior engajamento, menor,
maior maturidade para discutir, depende muito da resposta do grupo, né? Tem grupo que tem um contingente de alunos mais novos, mais imaturos. Eu tenho perfis de alunos aqui no Canadá que que eu já identifico como um perfil de aluno que tem uma possibilidade muito grande de ser mais imaturo, culturalmente, é engraçado isso, né? Culturalmente parece que são mais protegidos, assim, em termos de não vamos conversar sobre essas coisas, né? Ainda que estejam aqui, né? Há aspectos culturais também nesse bojo aí. Mas isso tudo se dá dentro do Teletandem, e se dá de maneira à medida que o grupo responde. Então, eu tive grupo que a gente conseguiu levar a discussão muito à frente, de evoluir mesmo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tentar ser breve, dar um exemplo cotidiano. O que você tem que ensinar para os alunos em aquisição de língua? Você vai ensinar, por exemplo, vocabulário relativo à casa. Casa, mobília, objetos, não é isso? A gente não tem que, em algum momento, ensinar ele a se olhar dentro das casas e reconhecer que ele está aqui, que tem sofá, tem mesa, tem cadeira, né? A gente tem que ensinar esse vocabulário para ele em algum momento, lá no iniciante. Pois bem, se a gente está nesse fluxo aí do curso e a trilha de aprendizagem está acontecendo, nesse momento a gente vai discutir, mas a gente não vai discutir sobre como é a minha casa, como é a sua casa. A gente vai ampliar isso para como são as casas em língua portuguesa, como são as casas em língua inglesa, como são as. Vamos fazer uma pesquisa, então, e você vai trazer moradias sem subsídios, moradias sem água, sem eletricidade, como funcionam essas moradias. Então, assim, a perspectiva decolonial, ela não está no discurso, ela está na provocação que a gente faz para esse aluno e como esse aluno vai atrás da informação e que informação eu espero que ele conheça. Eu não quero que ele traga uma casa linda canadense para mostrar que a casa canadense tem uma lareira, que é isso aí que o livro didático mostra. Ou que o apartamento brasileiro da Barra da Tijuca tem um condomínio fechado com uma piscina. Isso não interessa para essa aula. Isso aí ele vai ver em qualquer site de turismo. Eu quero que ele vá, então, descobrir, por exemplo, como é uma casa em palafita no norte brasileiro, por exemplo, e como é uma casa em palafita em Cabo Verde, como é uma casa em palafita em Moçambique. Eu estou ensinando português para ele. Eu quero que ele pense em português, com as comunidades de língua portuguesa e com as diversidades que essa comunidade vive. Então, e como é isso na língua inglesa? Como são os imigrantes, os refugiados recém-chegados que são amontoados em prédios mais ou menos por aqui, enquanto eles vão se tornar sujeitos canadenses. Como é isso? Como é essa casa real, né? Vamos discutir. Então, assim, é a condução que te leva à perspectiva decolonial. E essa condução você pode fazer sobre qualquer tópico. Então, outro aspecto, um outro exemplo é a descrição física. A gente tem numa unidade da ensino da língua descrever, usar características físicas para aprender adjetivos, características psicológicas para aprender adjetivos. Muito bem. Sentença curta, período simples, ela é loira, ela é morena, não é assim que a gente vai ensinar tradicionalmente uma língua. Se eu tiver numa classe de francês tradicional aqui, eu vou ficar aprendendo essa estrutura e uma lista de adjetivos para botar no lugar lá no fluxo do sintagma. Ok, como é que eu vou fazer isso? Eu não faço isso em português, não dou conta de fazer, não sou essa professora. Então, criamos lá, por exemplo, se você me dá licença, será que eu tenho um minuto para mostrar? Eu posso compartilhar aqui com vocês uma atividade dessa. Criamos uma atividade em que o aluno, eu vou mostrar aqui, espera só um minuto, deixa eu ver se eu... Espera aí só um pouquinho. Uma atividade em que o aluno vai discutir os aspectos, a gente primeiro apresenta de maneira bilíngue quais são os conceitos de transexualidade, de masculinidade, feminilidade, quais são esses conceitos, como esses conceitos, o que eles representam na minha definição como sujeito. Eu não vou me descrever pelas características físicas que eu tenho só, eu vou me descrever como sujeito que sou eu, como eu me identifico, como eu sou. Eu sou uma mulher, se aqui no Canadá um aluno não vai se identificar sem dizer o pronome dele antes. Ele vai dizer, qual é o seu nome? She, Paula, por exemplo. Ele vai dizer isso. Que ele vai deixar marcado na sala de aula que ele chama Paula, mas que ele se identifica por mulher. Ou ele vai dizer, como eu tenho uma aluna transgênero na minha sala de aula, que ela diz. Ela se chama originalmente Paula e ela não se identifica como... Eu falei da Paula agora, eu lembrei. Ela não se identifica como Paula, ela diz... My name is Paula.
and I prefer to be called from Max, he Max. Então, isso é uma questão cultural aqui. Isso existe no Brasil? Não, em hipótese alguma. Se o aluno for tratar isso, vai tratar com você em sigilo, dentro de um gabinete com a porta fechada. Ele não vai jamais dizer isso publicamente, que ele se identifica de uma outra maneira. Ou não diria na minha época, não sei agora. Então, nessa aula de adjetivos, em vez de dar uma aula tradicional de adjetivos, em que eu falo para o aluno, descreva você, o cabelo é marrom, blá, 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 essas coisas que a gente faz, descreva a sua identidade cultural, social, política, psicológica, como você se vê como indivíduo social. Daí, a trilha que a gente oferece, tem lá, eu tenho na trilha personalidades, pessoas comuns, tem até o Lula, claro que eu não deixaria de botar o Lula na minha trilha de descrição da personalidade, mas tem o Lula, tem personalidades lá diversas, tem a Fernanda Montenegro, por exemplo, mas vai ter também a personalidades canadenses, enfim. O Justin Bieber, né? Não sei se você sabe, o Justin Bieber canadense, está lá o Justin Bieber na nossa trilha. Ok, isso é uma descrição, mas o que que você... Isso é uma descrição banal, isso é uma descrição que qualquer pessoa pode fazer. E você? Como você se descreve? Qual a sua percepção identitária? Daí eu vou entrar em outras questões que são sociais, são delicadas, e aí a gente define na trilha, e leva os meninos na sala para discutirem o que eles acham sobre essa questão da identificação, né, da sua sexualidade. Os brasileiros têm muita dificuldade de conversar sobre isso, muito mais que os canadenses. Os brasileiros tem uns que não conseguem nem falar a respeito, porque entra um aspecto religioso muito forte, né, que no Brasil há um predomínio religioso também sobre o discurso muito forte. Então, é nesse sentido, tá, Andressa? Só para dar um exemplo aqui, tentar dar dois exemplos, a decolonialidade, a perspectiva decolonial, ela entra na abordagem do tema. Os temas são tratados também em consonância com o que o aluno está aprendendo na sala, obviamente, porque é onde ele está construindo o campo lexical dele, está desenvolvendo a sua base sintática, semântica. Então, isso tem ali um diálogo permanente, por isso que a gente faz um planejamento dessa trilha. Mas o objetivo desse encontro é potencializar as diversidades culturais, a diversidade discursiva, as perspectivas de mundo distintas, provenientes desses idiomas que a gente está ali oferecendo para o aluno. Então, o encontro é um laboratório para isso, né? E o planejamento é onde a gente desenha essas coisas. Nossa, que lindo, né? Muito bonito isso, né? Esse trabalho. Professora Kátia, a senhora está de parabéns, né, pelo trabalho que Oh, desenvolve. Acredito que sua vida teve muito sentido, né? E que lindo, né, a gente fazer essas coisas. trabalho, né? A gente acredita, gosta, né, e investe nossa capacidade intelectual, nosso tempo, tá? E assim, eu agradeço a todos pela participação. Eu espero que vocês possam ter aprendido bastante sobre o ensino de português em contextos estrangeiros. Era uma coisa que eu nunca imaginei que poderia existir, e quando eu chego no GECAL, eu recebo esse presente, né? De começar a estudar sobre esse aspecto do ensino e aprendizagem de línguas. Eu deixei aí no chat o nosso canal no YouTube, tá? Do GECAL. Temos também o nosso perfil no Instagram, gecal.unb. A professora Kátia, se sentir à vontade, pode deixar também seu contato, caso. Eu vi que muita gente ficou interessada aí em como estabelecer parcerias, né, para esses futuros trabalhos. E, professor Kleber, com você. Só um minutinho, Kleber, antes de você falar. Eu deixei aí o meu e-mail, quem tiver interesse, está aí, Bragamar. E também eu coloquei aí Para formação. a formação lá no Instagram, para vocês seguirem, para a formação, o canal que eu criei durante a pandemia. Como a Leite falou no começo, sou formadora de professores, senti muita falta das minhas interlocuções com professores no Brasil, criei o Proformação e que tomou rumos diferentes, e a gente tem, como o Kleber disse, uma parceria muito legal. Mensalmente a gente traz um convidado no colóquio para discutir temas concernentes à linguística aplicada. Muitos dizem respeito à língua portuguesa, à língua
estrangeira, ou a língua adicional, ou a não materna, né? Como preferir chamar. Mas outros também têm relacionado com letramento, com outras tantas linguagens, multimodalidades, tecnologias, projetos. Então, vocês também, eu coloquei o Instagram aí, mas também podem seguir pelo YouTube. O Proformação, só lembra de dobrar o F. No YouTube, a gente tem os vídeos de todos esses colóquios, já foram 26 que nós fizemos em 3 anos. Vocês podem acessar por lá. Sejam bem-vindos e sigam lá o Proformação para receberem mais informação. Diga, Clebinho. Perfeito. Então, eu queria, assim, agradecer muitíssimo a oportunidade que nós tivemos de aprender com Kátia, né, estabelecer essa parceria com Kátia. Nós temos 2 iniciativas, né, que é o Bate-Papo com Especialistas, a Leide já explicou, que está no nosso canal, do GECAL, e a parceria que a gente tem com o Proformação, que são os nossos colóquios que a gente faz às sextas-feiras, está no canal da Kátia, então vocês podem acessar automaticamente. E eu queria aproveitar a oportunidade, rapidamente, para convidar os colegas, né, todos os professores. Na semana que vem, a gente vai receber os colegas que escreveram os livros da nossa coleção Universidade, Linguagem na Universidade. Então, na semana que vem, a gente vai ter o privilégio de receber o professor André Coneglian, que ele escreveu aquele livro chamado Laboratório de Gramática, e a gente vai conversar juntamente com a professora Maria Helena Moura Neves. Só que, infelizmente, né, nós perdemos a professora Moura Neves no ano passado, e aí foi o último livro que ela escreveu em vida, né? Aliás, 3 dias antes do falecimento dela, ela mandou o livro para mim, né? Então, vai ser um momento bem interessante para a gente conversar com o André Conegliano na semana que vem, que é dia 10. No dia 17, a gente vai receber as colegas Ana Elisa Ribeiro, que é do Cefet, e a Carla Coscarelli, que é da UFMG, vai falar sobre linguística aplicada e ensino. E depois, no dia 24/4, nós vamos receber as minhas colegas Paula Cobus, que é da Universidade de Brasília, e a professora Verusca Machado, que é reitora do Instituto Federal de Brasília. Nós vamos recebê-la virtualmente. Então, fica um convite para vocês, mesmo os alunos que nós vamos já ter terminado a disciplina, né? Mas caso vocês tenham disponibilidade e desejem participar e queiram divulgar também, eu vou colocar depois lá no nosso grupo da disciplina e vocês podem disseminar isso automaticamente então, tá bom? Então, mais uma vez, eu queria agradecer muitíssimo essa oportunidade de estar com vocês e essa gravação vai estar disponível no nosso canal daqui a uns dias também, onde vocês podem acessar, assistir novamente esse diálogo que tivemos juntos, né? E aí eu vou pedir para a Leide terminar a gravação e depois a gente pode fazer uma foto para a gente guardar esse momento, que foi muito especial para todos nós, né? E agradecer também os alunos do PP